Gustavo congelou ao ouvir o choro abafado. Desceu a escada e viu Bruna, sua empregada, tremendo na entrada da sala. Nos braços, um bebê de olhos azuis que ela segurava como despedida. Ele não sabia ainda, mas aquela cena mudaria tudo. Gustavo ficou parado, processando o que tinha acabado de ouvir. Entregar o bebê. Amanhã, no abrigo. Ele olhou para Bruna. Ela continuava de cabeça baixa, tremendo, segurando a criança como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Ele deu mais um passo na direção dela. Bruna recuou, mas ele levantou a mão devagar em um gesto de calma. Espera, não vou fazer nada. Só quero entender. Bruna parou. Olhou para ele com aqueles olhos vermelhos, inchados, cansados. Gustavo abaixou a mão e respirou fundo. Esse bebê é seu? Bruna assentiu devagar. Uma vez. Gustavo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele olhou para a criança de novo. Cabelo loiro claro, olhos azuis. Não devia ter mais que 5 meses. Gustavo engoliu seco e perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Há quanto tempo? Bruna olhou para o bebê. Ele nasceu faz 5 meses. Gustavo fez as contas mentalmente. 5 meses. Bruna trabalhava ali há 9. Isso significava que ela estava grávida quando começou. E ele nunca percebeu, nunca notou. Gustavo passou a mão pelo cabelo e soltou o ar devagar. Você escondeu a gravidez? Bruna assentiu de novo. Eu precisava do emprego. Se o senhor soubesse, não ia me contratar. Gustavo não respondeu porque ela estava certa. Ele provavelmente não teria contratado uma mulher grávida para cuidar de uma casa daquele tamanho sozinha, não por maldade, mas porque seria arriscado, perigoso. Mas ela escondeu, trabalhou grávida, teve o bebê e continuou trabalhando, sozinha. Gustavo olhou para ela de novo. E o pai? Bruna fechou os olhos. Ele foi embora quando soube. Disse que não estava pronto, que não queria responsabilidade. A voz dela saiu firme, mas ele conseguia ouvir a dor por trás das palavras. Gustavo sentiu algo apertar no peito. Ele conhecia aquela história, conhecia bem demais. Pessoas que somem quando mais precisam estar presentes. Pessoas que abandonam. E você ficou sozinha. Bruna abriu os olhos e olhou para ele. Fiquei. Gustavo cruzou os braços. Onde você deixa ele quando está trabalhando? Bruna hesitou. Depois respondeu, a voz tremendo. Tem uma vizinha que cuida dele, mas ela vai se mudar. Semana que vem. E eu não tenho mais ninguém. Não tenho família, não tenho amigos, não tenho nada. Gustavo entendeu tudo. Era por isso que ela estava ali, chorando, segurando o filho. Não tinha onde deixar. Não tinha ajuda. Não tinha escolha. E você decidiu entregar ele. Bruna apertou os lábios. As lágrimas voltaram com mais força. Ela abraçou o bebê com tanta força que a criança choramingou baixinho. Bruna afrouxou o aperto e sussurrou para o filho, a voz quebrando. Desculpa, desculpa. Gustavo sentiu algo explodir dentro dele. Ele deu mais um passo. Você quer entregar ele? Bruna balançou a cabeça desesperada. Eu não quero, mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Ele merece mais do que eu posso dar. Gustavo olhou para ela, depois para o bebê, depois de volta para ela. Quando você marcou? Bruna respirou fundo. Amanhã, 9 horas da manhã. Gustavo sentiu o mundo parar. Amanhã. Ela ia entregar o próprio filho amanhã. Ele olhou para o bebê nos braços dela. A criança estava quieta agora, olhando para cima com aqueles olhos inocentes, sem entender nada do que estava acontecendo. Gustavo tomou uma decisão, rápida, instintiva, sem pensar nas consequências. Você não vai. Bruna arregalou os olhos. O quê? Gustavo repetiu mais firme. Você não vai entregar ele. Não amanhã. Não nunca. Bruna balançou a cabeça confusa. Mas eu não tenho como...
Gustavo interrompeu. Eu sei, mas eu ajudo. O silêncio caiu entre os dois. Bruna ficou parada, olhando para ele como se não tivesse entendido o que ele tinha dito. Depois balançou a cabeça de novo. O senhor não precisa fazer isso. Eu não posso aceitar. Gustavo deu mais um passo. Eu não tô pedindo permissão. Eu tô dizendo que você não vai entregar seu filho enquanto eu puder fazer algo. Bruna começou a chorar mais forte. Ela cobriu a boca com a mão, tentando segurar o choro. Por quê? Por que o senhor faria isso? Gustavo olhou para ela, depois para o bebê, e respondeu, a voz carregada de algo que ele não sentia há muito tempo. Porque eu sei o que é perder alguém, e eu não vou deixar você passar por isso se eu puder evitar. Bruna soluçou. Mas eu não tenho como pagar. Eu não tenho nada. Gustavo balançou a cabeça. Eu não estou pedindo nada. Você pode trazer ele aqui. Durante o dia, enquanto trabalha, eu tenho espaço, tenho estrutura. E você não vai precisar se separar dele. Bruna ficou parada, tremendo, sem conseguir falar. Gustavo continuou. Você trabalha aqui há 9 meses. Você cuidou dessa casa quando eu não conseguia nem sair da cama. Você nunca reclamou, nunca pediu nada. E agora você está sozinha. Então eu vou ajudar. É simples assim. Bruna não conseguia parar de chorar. Ela olhou para o bebê, depois para Gustavo, depois de volta para o bebê. Eu não sei o que dizer. Gustavo deu de ombros. Não precisa dizer nada. Só cancela esse compromisso de amanhã. Bruna assentiu devagar, ainda chorando. Tá bom, eu cancelo. Gustavo acenou com a cabeça. E amanhã você traz ele aqui. A gente organiza um espaço, compra o que precisar e resolve isso juntos. Bruna olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, mas agora também de algo diferente. Esperança, ela sussurrou. Obrigada. Gustavo acenou com a cabeça. Agora vai para casa. Descansa. Amanhã a gente conversa melhor. Bruna assentiu e começou a se afastar. Ela parou na porta e virou para trás. Eu não vou esquecer isso nunca. Gustavo olhou para ela. Só cuida bem dele. Bruna sorriu fraco, chorando, e saiu. Gustavo ficou parado no corredor vazio, olhando para a porta fechada. Ele não sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. Não sabia se estava certo, mas sabia que não podia deixar aquela mulher entregar o próprio filho. Não quando ele podia ajudar. Gustavo subiu a escada devagar e entrou no quarto. Sentou na beira da cama e olhou para a foto da esposa na mesa de cabeceira. Marina sorria na foto, sempre sorria. Ele pegou a moldura e segurou com as 2 mãos. Eu fiz a coisa certa? Ele perguntou para o vazio. Ninguém respondeu, mas ele sentiu algo diferente no peito, algo que não sentia há quase 1 ano. Propósito. No dia seguinte, Gustavo acordou antes do alarme. Tomou café rápido e esperou. Eram 8h30 da manhã quando a campainha tocou. Ele abriu a porta. Bruna estava lá com o bebê no colo e uma bolsa pequena nas costas. Ela parecia ainda mais cansada do que no dia anterior, mas estava ali. Gustavo abriu espaço. Entra! Bruna entrou devagar, olhando ao redor, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Gustavo fechou a porta e virou para ela. Você dormiu? Bruna balançou a cabeça. Não muito. Gustavo assentiu. Tudo bem, vem, vamos organizar um lugar para ele. Gustavo a guiou até a sala do outro lado da casa. Era um cômodo grande, claro, cheio de luz natural. Tinha um sofá, uma estante de livros e espaço de sobra. Gustavo apontou para o canto. A gente pode colocar um berço ali e uma cadeira do outro lado para você sentar quando ele precisar. Bruna olhou ao redor, ainda processando. O senhor tem certeza disso? Gustavo olhou para ela. Tenho. Bruna respirou fundo e assentiu. Gustavo continuou. Hoje à tarde eu saio e compro o que for necessário. Berço, fraldas, roupas, brinquedos, o que você precisar. Bruna balançou a cabeça. Não precisa.
Eu tenho algumas coisas. Gustavo ergueu a mão. Bruna, deixa eu ajudar. Ela olhou para ele, os olhos marejando de novo. Depois assentiu. O bebê começou a chorar. Bruna imediatamente começou a balançar ele, sussurrando palavras baixas. Gustavo observou. Ela era natural, cuidadosa, protetora. Ele se afastou e deixou ela cuidar do filho. Passou o resto da manhã organizando papéis no escritório. À tarde, saiu e voltou com 4 sacolas cheias. Berço, fraldas, roupas, brinquedos, mamadeiras, tudo que ele achou necessário. Bruna ajudou a montar o berço. Gustavo não era bom com ferramentas, mas conseguiu. Levou 1h30. Quando terminou, colocou o berço no canto da sala e deu um passo para trás. Bruna colocou o bebê dentro com cuidado. A criança olhou ao redor, curiosa, e depois fechou os olhos. Bruna ficou parada, olhando para o filho dormir. Gustavo ficou ao lado dela. Ele é bonito, Bruna sorriu fraco. É, ele é. Gustavo virou para ela. Como você chamou ele? Bruna hesitou. Depois respondeu. Davi. Gustavo repetiu baixo. Davi. Ele olhou para o bebê dormindo. É um bom nome. Bruna assentiu. Eles ficaram ali, os dois, em silêncio, observando a criança dormir. Foi a primeira vez em meses que Gustavo sentiu algo parecido com paz. Nos dias seguintes, a rotina mudou completamente. Bruna chegava cedo com Davi, colocava ele no berço, trabalhava pela casa. Gustavo ficava no escritório, mas de vez em quando descia para ver como estava. Davi chorava pouco. Era uma criança tranquila. Bruna cuidava dele com uma dedicação que impressionava Gustavo. Ela nunca reclamava, nunca pedia ajuda. Mas Gustavo ajudava mesmo assim. Segurava Davi quando Bruna precisava fazer algo. Trocava fraldas quando ela estava ocupada. No começo foi estranho. Ele não sabia como segurar um bebê direito. Não sabia como acalmar, mas aprendeu. Rápido. Uma semana depois, Gustavo estava no escritório quando ouviu o choro. Ele desceu e encontrou Bruna na cozinha, tentando esquentar a mamadeira com Davi chorando no berço. Gustavo foi até o berço e pegou a criança sem pensar 2 vezes. Davi parou de chorar imediatamente. Olhou para Gustavo com aqueles olhos azuis grandes e curiosos. Gustavo segurou ele com cuidado e começou a balançar devagar. Davi soltou um suspiro e relaxou. Bruna apareceu com a mamadeira e parou. Olhou para Gustavo segurando Davi. Ela sorriu. Foi a primeira vez que Gustavo viu ela sorrir de verdade desde que ela começou a trabalhar ali. O senhor é bom nisso. Gustavo olhou para ela. Tô aprendendo. Bruna entregou a mamadeira e Gustavo começou a dar para Davi. A criança mamou devagar, olhando para ele o tempo todo. Bruna ficou ali observando. Depois perguntou, baixo. O senhor tem filhos? Gustavo balançou a cabeça. Não. Minha esposa e eu tentamos por anos, mas não conseguimos. Ela ficou doente antes que a gente pudesse tentar de novo. Bruna ficou em silêncio. Depois falou, a voz suave. Sinto muito. Gustavo deu de ombros. Faz parte. Davi terminou a mamadeira e fechou os olhos. Gustavo continuou segurando ele, balançando devagar. Bruna se aproximou. Eu posso pegar ele. Gustavo balançou a cabeça. Deixa. Ele está tranquilo. Bruna assentiu e voltou para a cozinha. Gustavo ficou ali, segurando Davi, sentindo o peso leve da criança nos braços. Era estranho, mas também era reconfortante. 2 semanas depois, Gustavo estava trabalhando no escritório quando Bruna bateu na porta. Ele olhou para cima. Entra. Bruna entrou, hesitante. Desculpa incomodar, mas eu queria falar uma coisa. Gustavo fechou o laptop e acenou para ela sentar. Bruna sentou na cadeira em frente à mesa. Eu queria agradecer, de verdade, pelo que o senhor está fazendo. Eu não teria conseguido sem o senhor. Gustavo acenou com a cabeça. Não precisa agradecer. Bruna continuou. Mas eu preciso. O senhor salvou a gente. Eu ia entregar meu filho.
E o Senhor me deu uma chance, me deu esperança. Eu não sei como retribuir isso. Gustavo olhou para ela e falou sério. Você não precisa retribuir. Só cuida bem dele. Isso é suficiente. Bruna sorriu, os olhos marejando. Eu vou, eu prometo. Gustavo assentiu. Bruna ia sair quando ele chamou. Bruna, ela virou. Sim? Gustavo hesitou. Depois falou. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, fala comigo. Bruna assentiu emocionada. Eu falo. Ela saiu. Gustavo ficou parado, olhando para a porta fechada. Ele não sabia explicar o que estava sentindo, mas sabia que tinha feito a coisa certa. Um mês depois, a rotina estava completamente estabelecida. Davi era parte da casa. Gustavo passava mais tempo com ele do que esperava. Segurava, brincava, conversava. Bruna observava tudo com um misto de gratidão e algo mais. Algo que ela não conseguia nomear. Uma noite, Gustavo estava na sala com Davi no colo quando Bruna apareceu. Já terminei tudo. Posso levar ele. Gustavo olhou para Davi. A criança estava quase dormindo. Deixa ele dormir mais um pouco. Bruna assentiu e sentou no sofá ao lado. Ficaram ali, os dois, em silêncio. Foi Bruna quem quebrou o silêncio. Posso perguntar uma coisa? Gustavo olhou para ela. Claro. Bruna hesitou. Depois perguntou. Por que o senhor realmente fez isso? Não é só bondade. Tem algo mais. E Gustavo ficou quieto por um momento. Olhou para Davi, depois para Bruna e finalmente respondeu, a voz baixa, carregada de emoção. Porque quando minha esposa morreu, eu fiquei sozinho. E ninguém me ajudou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém ofereceu nada. Eu fiquei sozinho nessa casa enorme, sem saber o que fazer. E eu não quero que ninguém passe por isso. Não se eu puder evitar. Bruna ficou parada, processando cada palavra que Gustavo tinha dito. Ela olhou para ele com uma expressão que misturava dor e compreensão profunda. Pela primeira vez, desde que começou a trabalhar ali, ela entendeu quem era o homem na sua frente. Não era só um patrão rico. Era alguém que tinha perdido tudo e ainda assim escolheu ajudar. Bruna respirou fundo e falou, a voz tremendo. Eu sinto muito pelo que o senhor passou. De verdade. Gustavo acenou com a cabeça, mas não respondeu. Davi se mexeu nos braços dele e soltou um suspiro baixinho. Gustavo olhou para a criança e sorriu fraco. Bruna continuou observando. Depois falou de novo, mais baixo. O senhor ia ser um pai incrível. Gustavo levantou os olhos para ela. Eu sempre quis, mas nunca consegui. Bruna assentiu devagar. Eu vejo como o senhor é com o Davi. Ele gosta do senhor, confia no senhor. Gustavo olhou para Davi de novo. Ele é uma criança especial. Bruna sorriu. Ele é. Eles ficaram em silêncio de novo. Foi Gustavo quem quebrou dessa vez. Você já pensou no futuro, no que vai fazer quando ele crescer? Bruna suspirou. Eu penso todo dia, mas eu não sei. Eu só quero dar o melhor para ele. Quero que ele tenha oportunidades, que ele estude, que ele seja feliz. Gustavo assentiu. Ele vai ser. Você está fazendo tudo certo. Bruna olhou para ele, os olhos marejando de novo. Só por causa do senhor. Gustavo balançou a cabeça. Não. Por causa de você. Você que não desistiu. Você que continuou lutando. Eu só dei um empurrão. Bruna limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas foi um empurrão que mudou tudo. Gustavo não respondeu. Apenas continuou segurando Davi, balançando devagar. Nos meses seguintes, algo mudou entre Gustavo e Bruna. Não era só gratidão. Não era só amizade. Era algo mais profundo, mais real. Eles passavam mais tempo juntos, conversavam mais, riam mais. Davi crescia rápido, já sentava sozinho, já balbuciava sons que quase pareciam palavras. Gustavo estava fascinado. Ele comprava brinquedos novos toda semana, livros coloridos, chocalhos,
pelúcias. Bruna reclamava que era demais, mas Gustavo não ligava. Ele queria ver Davi feliz. Uma tarde, Gustavo chegou em casa e encontrou Bruna sentada no chão da sala, brincando com Davi. Ela estava rindo. Davi também. Gustavo parou na porta e ficou observando. Fazia tempo que ele não via uma cena tão simples e tão bonita ao mesmo tempo. Bruna notou a presença dele e virou. O senhor chegou cedo. Gustavo entrou na sala. Terminei mais rápido hoje. Ele se sentou no chão ao lado deles. Davi olhou para ele e esticou os bracinhos. Gustavo pegou a criança e colocou no colo. Davi riu alto e começou a bater nas pernas dele. Bruna sorriu. Ele adora o senhor. Gustavo olhou para ela. O sentimento é recíproco. Bruna ficou quieta por um momento. Depois falou hesitante. Posso perguntar uma coisa? Gustavo assentiu. Sempre. Bruna respirou fundo. O senhor não fica sozinho demais? Nessa casa grande, sem ninguém. Gustavo olhou para Davi, depois para ela. Eu ficava, mas não fico mais. Bruna entendeu o que ele quis dizer. Ela sorriu fraco e desviou o olhar. Gustavo continuou. E você? Não sente falta de ter alguém? Além do Davi. Bruna ficou quieta. Depois respondeu, a voz baixa. Eu sinto. Mas eu aprendi a viver sem. Gustavo olhou para ela. Não precisa ser assim para sempre. Bruna levantou os olhos. Eles se olharam por um longo momento. Nenhum dos dois falou, mas algo passou entre eles. Algo que não precisava de palavras. 2 semanas depois, Gustavo estava no escritório quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Ele desceu correndo e encontrou Davi chorando no berço e Bruna sentada no chão, tremendo com a mão no peito. Gustavo correu até ela. O que aconteceu? Bruna tentou falar, mas não conseguiu. Estava ofegante. Gustavo pegou o celular. Eu vou chamar uma ambulância. Bruna balançou a cabeça. Não, não precisa. Eu só fiquei tonta. Gustavo ajoelhou ao lado dela. Quando foi a última vez que você comeu? Bruna hesitou. De manhã. Gustavo olhou para o relógio. Eram 5 da tarde. Bruna, você não pode ficar sem comer o dia todo. Bruna baixou a cabeça. Eu esqueço. Gustavo suspirou. Fica aqui. Eu vou buscar água e comida. Ele pegou Davi no berço e levou para a cozinha. Colocou a criança no carrinho e preparou um copo de água com açúcar. Voltou para a sala e entregou para Bruna. Ela bebeu devagar. A cor começou a voltar para o rosto. Gustavo sentou ao lado dela. Você está se matando de trabalhar. Precisa descansar. Bruna balançou a cabeça. Eu não posso. Eu preciso trabalhar. Gustavo olhou para ela sério. Não adianta nada trabalhar se você cair no meio do caminho. Bruna ficou quieta. Gustavo continuou. A partir de agora você vai almoçar comigo, todo dia, sem exceção. Bruna ia protestar, mas ele levantou a mão. Não é pedido, é ordem. Bruna olhou para ele e sorriu fraco. Tá bom. A partir daquele dia eles almoçavam juntos, todos os dias, na mesa da cozinha. Conversavam sobre tudo, sobre Davi, sobre a casa, sobre o passado, sobre o futuro. Gustavo descobriu que Bruna gostava de ler, que sonhava em voltar a estudar, que queria ser professora um dia. Ele decidiu ajudar, comprou livros, pagou um curso online. Bruna protestou, mas ele não aceitou recusa. Você merece isso. Deixa eu ajudar. Bruna aceitou, emocionada. Ela estudava à noite, depois que Davi dormia. Gustavo, às vezes, ficava com ela, ajudando quando podia. Eles passavam horas na sala, estudando, conversando, rindo. Foi durante uma dessas noites que tudo mudou. Eram quase 11 da noite. Davi dormia no berço. Bruna estava sentada no sofá com um livro no colo. Gustavo estava ao lado, mexendo no laptop. Bruna fechou o livro e suspirou. Gustavo olhou para ela. Cansou? Bruna assentiu. Um pouco. Ela olhou para ele. O senhor não cansa de me ajudar?
Gustavo fechou o laptop. Não. Bruna sorriu. Por quê? Gustavo olhou para ela. Ficou quieto por um momento. Depois respondeu, a voz baixa, honesta. Porque você me deu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Bruna franziu a testa. O quê? Gustavo hesitou. Depois falou. Um motivo para acordar todo dia. Bruna ficou parada, processando. Gustavo continuou. Quando minha esposa morreu, eu perdi o sentido de tudo. Eu só existia, não vivia. Mas quando você e o Davi chegaram aqui, tudo mudou. Eu voltei a sentir que tinha um propósito, que tinha algo pelo que lutar. Bruna sentiu as lágrimas queimarem os olhos. O senhor fala como se a gente tivesse salvado o senhor, mas foi o contrário. Gustavo balançou a cabeça. Foi mútuo. Eles se olharam de novo, dessa vez por mais tempo. Bruna sentiu algo diferente no peito, algo que ela não sentia há anos. Gustavo também. Ele se aproximou devagar. Bruna não recuou. Seus rostos estavam a centímetros de distância quando Davi começou a chorar. Eles se afastaram rapidamente. Bruna se levantou e foi até o berço. Pegou Davi no colo e começou a acalmá-lo. Gustavo ficou parado, processando o que tinha quase acontecido. Bruna também. Nenhum dos dois falou sobre aquilo, mas os dois sabiam. Algo tinha mudado. De novo. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era palpável. Eles evitavam ficar sozinhos, evitavam se olhar por muito tempo, mas não conseguiam se afastar. Uma semana depois, Gustavo estava no jardim quando Bruna apareceu com Davi no colo. Posso falar com o senhor? Gustavo assentiu. Claro. Bruna sentou no banco ao lado dele. Davi estava dormindo. Ela respirou fundo e falou. Eu preciso dizer uma coisa. Gustavo virou para ela. Fala. Bruna hesitou. Depois continuou, a voz tremendo. Eu não sei se deveria falar isso, mas eu não consigo mais guardar. Eu sinto algo pelo senhor. Algo que eu não deveria sentir. Porque o senhor é meu patrão. Porque o senhor me ajudou. Porque tudo isso é confuso. Mas eu sinto. E eu não sei o que fazer com isso. Gustavo ficou quieto, olhou para ela, depois para Davi, depois de volta para ela, e finalmente falou, a voz firme e decidida. Eu também sinto. Bruna arregalou os olhos. O senhor sente? Gustavo assentiu. Desde aquela noite. Talvez até antes. Eu não sei. Mas eu sinto. Bruna não conseguiu segurar as lágrimas. Mas e agora? O que a gente faz? Gustavo se aproximou, segurou a mão dela. A gente para de fugir. Bruna olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas e esperança. Gustavo continuou. Eu sei que é complicado. Eu sei que tem muita coisa envolvida. Mas eu não quero mais fingir que não sinto nada. Eu não quero mais viver pela metade. Bruna apertou a mão dele. Eu também não. Gustavo sorriu. Foi a primeira vez em meses que ele sorriu de verdade. Bruna também sorriu. Davi se mexeu nos braços dela e abriu os olhos. Olhou para Gustavo, depois para Bruna e sorriu. Aquele sorriso inocente, puro, que só uma criança consegue dar. Gustavo olhou para Davi, depois para Bruna, e falou, a voz carregada de emoção. Eu quero tentar, com você, com ele. Eu quero construir algo real. Bruna sentiu o coração acelerar. O senhor tem certeza? Gustavo assentiu. Absoluta. Bruna respirou fundo. Depois, assentiu também. Então, vamos tentar. Eles ficaram ali, os três, no jardim, enquanto o sol se punha. Gustavo segurou a mão de Bruna. Bruna segurou Davi. E pela primeira vez em muito tempo, os três sentiram algo que tinham esquecido como era. Completude. Nos meses seguintes, tudo mudou de novo. Mas dessa vez, para melhor. Gustavo e Bruna começaram um relacionamento. Devagar, com cuidado, respeitando o tempo um do outro. Davi crescia cercado de amor. Gustavo passou a chamá-lo de filho. Bruna não impediu. Na verdade, ela incentivou. Ele ama você como um pai.
E você é um pai para ele. Gustavo ficou emocionado quando ouviu isso. Um ano depois, Gustavo pediu Bruna em casamento. Foi simples, no jardim, só os dois e Davi. Bruna disse sim, antes mesmo dele terminar a pergunta. Eles se casaram 3 meses depois. Cerimônia pequena, poucos amigos, muita emoção. Davi estava lá, com um terninho pequeno, sendo carregado por Gustavo durante a cerimônia. Quando o juiz de paz perguntou se Gustavo aceitava Bruna como esposa, ele respondeu firme: aceito, e aceito esse menino como meu filho também. Bruna chorou. Todos choraram. Foi o casamento mais emocionante que qualquer um ali já tinha visto. Anos depois, Gustavo estava no escritório quando Davi entrou correndo. Já tinha 5 anos, cabelo loiro claro, olhos azuis brilhantes, cheio de energia. Pai, a mamãe tá chamando. Gustavo sorriu. Já vou. Davi saiu correndo de novo. Gustavo salvou o documento e desceu. Encontrou Bruna na cozinha, preparando o jantar. Ele abraçou ela por trás. Bruna sorriu. Você demorou. Gustavo beijou o pescoço dela. Tava terminando uma coisa. Davi apareceu de novo, puxando a calça de Gustavo. Pai, vamos brincar? Gustavo olhou para Bruna. Ela acenou. Vai, eu termino aqui. Gustavo pegou Davi no colo e foi para a sala. Eles brincaram de montar blocos, de carrinho, de esconde-esconde. Quando Bruna chamou para jantar, os dois estavam rindo alto. Durante o jantar, Davi contou sobre o dia na escola, sobre os amigos, sobre a professora. Gustavo e Bruna ouviram tudo com atenção. Depois do jantar, Gustavo colocou Davi para dormir. Leu uma história, deu um beijo na testa. Te amo, filho. Davi sorriu, sonolento. Também te amo, pai. Gustavo saiu do quarto e encontrou Bruna na varanda. Ela estava olhando para o céu estrelado. Ele se aproximou e abraçou ela. Bruna encostou a cabeça no ombro dele. Você acredita em tudo que a gente passou? Gustavo beijou o topo da cabeça dela. Às vezes parece um sonho. Bruna virou para ele. Obrigada por tudo, por ter acreditado na gente quando eu não acreditava. Gustavo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Obrigado por ter me dado uma família quando eu achei que nunca ia ter uma. Eles se beijaram devagar, com calma, como quem tem todo o tempo do mundo. Quando se separaram, Bruna sorriu e encostou a testa na dele. Eu nunca vou me cansar disso. Gustavo sorriu também. Nem eu. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, abraçados, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Até que Bruna quebrou o silêncio com uma pergunta que Gustavo não esperava. Você acha que a gente deveria contar para ele sobre como tudo começou? Gustavo franziu a testa. Contar o quê? Bruna olhou para ele. A verdade, que eu quase entreguei ele, que eu não tinha condição, que você me salvou. Gustavo ficou quieto por um momento pensando. Depois respondeu, sério, eu acho que sim. Quando ele for mais velho, quando ele puder entender. Bruna assentiu devagar. Eu tenho medo que ele me odeie, que ele não entenda por que eu pensei em fazer aquilo. Gustavo segurou o rosto dela de novo. Ele não vai te odiar. Ele vai entender que você fez o que podia naquele momento e que você lutou por ele. Isso é o que importa. Bruna respirou fundo. E se ele me julgar? Gustavo balançou a cabeça. Ele não vai, porque ele vai ver tudo que você fez por ele depois. Tudo que você é. E vai entender que você é a melhor mãe que ele poderia ter. Bruna abraçou ele com força. Eu te amo tanto. Gustavo retribuiu o abraço. Eu também te amo. Eles voltaram para dentro e foram dormir. Na manhã seguinte, Gustavo acordou cedo e desceu para preparar o café. Quando estava colocando as xícaras na mesa, ouviu passos na escada. Era Davi, ainda de pijama, com o cabelo bagunçado, esfregando os olhos. Bom dia, campeão. Davi sorriu sonolento. Bom dia, pai. Gustavo pegou ele no colo e deu um beijo na bochecha. Dormiu bem? Davi assentiu.
Sonhei que a gente foi para o parque. Gustavo sorriu. Quer ir hoje? Os olhos de Davi brilharam. Sério? Gustavo assentiu. Depois do almoço, a gente vai os três. Davi abraçou ele. Você é o melhor pai do mundo. Gustavo sentiu algo apertar no peito. Não importava quantas vezes Davi falasse aquilo, ele sempre se emocionava. Bruna desceu alguns minutos depois. Eles tomaram café juntos, conversando, rindo, planejando o dia. Depois do almoço, foram para o parque como prometido. Davi correu na frente, cheio de energia. Gustavo e Bruna caminharam de mãos dadas, observando ele brincar. Ele é tão feliz, Bruna falou, a voz suave. Gustavo assentiu. É, e vai continuar sendo. Davi os chamou para brincar no balanço. Gustavo empurrou ele por quase meia hora. Davi ria alto cada vez que subia mais alto. Bruna tirou fotos. Muitas fotos. Ela queria guardar cada momento daquele dia. Quando o sol começou a se pôr, eles voltaram para casa. Davi estava cansado, mas feliz. Durante o jantar, ele não parou de falar sobre o parque, sobre os brinquedos, sobre as outras crianças. Gustavo e Bruna ouviram tudo com atenção, sorrindo. Depois do jantar, Gustavo levou Davi para o banho enquanto Bruna arrumava a cozinha. Quando ela subiu, encontrou os dois na cama, lendo um livro juntos. Ela parou na porta, observando. Gustavo estava com Davi no colo, apontando para as figuras do livro e explicando a história. Davi ouvia com atenção, fazendo perguntas de vez em quando. Bruna sentiu os olhos marejarem. Era uma cena tão simples, mas tão bonita, tão cheia de amor. Gustavo notou ela na porta e acenou para que entrasse. Bruna se sentou na cama ao lado deles. Qual é a história? Davi virou o livro para mostrar. É sobre um menino que encontra uma família. Bruna olhou para Gustavo. Ele olhou de volta. Os dois sorriram. Gustavo terminou a história e colocou Davi para dormir. Eles saíram do quarto juntos e foram para o próprio quarto. Bruna se deitou na cama e suspirou. Eu nunca imaginei que minha vida seria assim. Gustavo se deitou ao lado dela. Como assim? Bruna virou para ele. Feliz, completa, segura. Eu achei que ia passar a vida inteira lutando sozinha. Mas aí você apareceu e mudou tudo. Gustavo segurou a mão dela. Você que mudou tudo. Você me deu uma razão para viver de novo. Bruna apertou a mão dele. A gente se salvou, né? Gustavo assentiu. A gente se salvou. Eles ficaram conversando até tarde. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, sobre os planos que tinham para Davi, sobre os sonhos que ainda queriam realizar juntos. Quando finalmente dormiram, era quase meia-noite, mas estavam felizes, completos. Nos anos seguintes, a vida continuou com seus altos e baixos. Davi cresceu rápido, entrou na escola primária, fez amigos, descobriu que gostava de desenhar. Gustavo comprou todo tipo de material de arte, lápis de cor, tintas, papéis especiais. Bruna reclamava que era exagero, mas Gustavo não ligava. Ele queria que Davi tivesse todas as oportunidades que ele não teve. Bruna terminou o curso e começou a dar aulas em uma escola pública. Era tudo que ela sempre quis. Gustavo ficou orgulhoso. Ele organizou uma festa surpresa para comemorar. Chamou amigos, família, colegas de trabalho de Bruna. Foi uma noite especial. Bruna chorou de emoção quando viu tudo. Você fez isso por mim? Gustavo sorriu. Você merece. Você sempre mereceu. Bruna abraçou ele com força. Obrigada por acreditar em mim. Gustavo beijou a testa dela. Sempre vou acreditar. Quando Davi completou 8 anos, ele começou a fazer perguntas. Perguntas difíceis. Uma noite, durante o jantar, ele perguntou algo que pegou Bruna e Gustavo de surpresa. Pai, por que eu não pareço com você? Gustavo e Bruna trocaram olhares.
Eles sabiam que esse dia ia chegar, mas não esperavam que fosse tão cedo. Gustavo limpou a garganta. Por que você está perguntando isso? Davi deu de ombros. Os meninos da escola disseram que eu não pareço com você, que eu pareço mais com a mamãe, mas eu também não pareço muito com ela. Bruna respirou fundo. Ela olhou para Gustavo buscando apoio. Ele acenou com a cabeça. Era hora de contar. Bruna virou para Davi e falou, a voz calma, mas firme. Filho, tem uma coisa que a gente precisa te contar, e a gente sempre soube que ia chegar esse dia. Davi olhou para ela, curioso. O quê? Bruna olhou para Gustavo de novo. Ele segurou a mão dela por baixo da mesa. Então Bruna continuou. O seu pai biológico não é o Gustavo, é outra pessoa. Davi ficou parado, processando. Depois perguntou confuso. Biológico? O que é isso? Gustavo entrou na conversa. Significa que eu não sou o pai que te fez nascer, mas eu sou o pai que escolheu te criar, que escolheu te amar, que escolheu estar aqui todos os dias. Davi olhou para ele, depois para Bruna, depois de volta para Gustavo. Então você não é meu pai de verdade. Gustavo sentiu o coração apertar. Ele se levantou e foi até Davi. Ajoelhou ao lado da cadeira dele e segurou as mãos pequenas do menino. Eu sou seu pai de verdade, de todas as formas que importam. Eu te vi crescer, te ensinei a andar, te ajudei quando você caiu, te consolei quando você chorou. Eu tô aqui, sempre estive, e sempre vou estar. Davi olhou para ele com aqueles olhos azuis grandes e cheios de dúvida. Mas e o outro pai? Onde ele está? Bruna respondeu, a voz tremendo. Ele foi embora antes de você nascer. Ele não quis ficar. Davi franziu a testa. Por quê? Bruna engoliu seco. Porque ele não estava pronto. Mas isso não tem nada a ver com você. Você é perfeito. Ele que perdeu a chance de te conhecer. Davi ficou quieto por um longo momento. Gustavo e Bruna esperaram tensos, sem saber como ele ia reagir. Finalmente, Davi olhou para Gustavo e perguntou, a voz baixa. Você me escolheu? Gustavo assentiu, os olhos marejando. Eu te escolhi e escolheria de novo, 1000 vezes. Davi abraçou ele. Forte. Gustavo retribuiu o abraço, segurando o filho com toda a força que tinha. Bruna levantou e abraçou os dois. Ficaram ali, os três abraçados, chorando, mas juntos. Quando se separaram, Davi limpou as lágrimas e falou, decidido. Então você é meu pai, o meu pai de verdade, porque você está aqui. Gustavo sorriu emocionado. Exatamente. Davi assentiu e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Gustavo e Bruna trocaram olhares aliviados. Tinham passado pelo primeiro obstáculo, mas sabiam que ainda haveria mais. Nos meses seguintes, Davi fez mais perguntas sobre o pai biológico, sobre como Gustavo e Bruna se conheceram, sobre por que a vida deles era diferente. Gustavo e Bruna responderam tudo com honestidade, sem esconder, sem mentir. Contaram sobre o dia em que Gustavo encontrou Bruna chorando na porta da sala, sobre como ele decidiu ajudar, sobre como eles se apaixonaram. Davi ouviu tudo com atenção. No final, ele falou algo que fez Gustavo e Bruna chorarem de novo. Então eu quase fui embora? Mas você me salvou, pai? Gustavo assentiu emocionado. Eu não salvei só você. Você me salvou também. Davi sorriu. Então a gente se salvou. Gustavo abraçou ele. A gente se salvou. Anos passaram. Davi cresceu e se tornou um adolescente. Continuou desenhando. Ficou muito bom. Ganhou prêmios na escola. Gustavo e Bruna estavam orgulhosos. Quando Davi completou 15 anos, ele pediu para conhecer o pai biológico. Gustavo e Bruna ficaram apreensivos, mas não impediram. Eles sabiam que era direito dele. Gustavo conseguiu o contato através de um investigador particular. O homem se chamava Ricardo. Morava em outra cidade. Tinha uma nova família. Quando Gustavo contou para Davi, o menino ficou quieto. Depois perguntou, ele sabe de mim? Gustavo assentiu. Sabe,
mas nunca procurou. Davi processou a informação. Eu ainda quero conhecer ele. Gustavo assentiu. Então vamos marcar. 3 semanas depois, eles viajaram para a cidade onde Ricardo morava. Gustavo, Bruna e Davi. Eles se encontraram em um café. Ricardo estava lá, nervoso, mexendo na xícara de café. Quando viu Davi, ele ficou parado. Davi se aproximou devagar. Gustavo e Bruna ficaram alguns passos atrás. Oi, eu sou o Davi. Ricardo assentiu. Eu sei. Você cresceu. Davi sentou na frente dele. Você é meu pai biológico. Ricardo hesitou, depois assentiu. Sou. Davi olhou para ele por um longo momento. Depois falou, a voz firme. Eu só queria te conhecer, saber como você é, entender por que você foi embora. Ricardo baixou a cabeça. Eu era jovem, imaturo, não estava pronto. Davi assentiu. E agora? Você está pronto? Ricardo olhou para ele surpreso. Para quê? Davi deu de ombros. Para ser pai. Você tem outros filhos? Ricardo assentiu. Tenho. 2. Davi sorriu fraco. Então você aprendeu. Ricardo não respondeu. Davi continuou. Eu não vim aqui para te cobrar, nem para te julgar. Eu vim porque eu precisava fechar esse ciclo, precisava saber quem você é. E agora eu sei. Ricardo franziu a testa. E o que você acha? Davi olhou para ele. Depois para Gustavo, que estava parado alguns metros atrás. Depois de volta para Ricardo. Eu acho que você perdeu. Perdeu a chance de me conhecer, de me ver crescer, de ser meu pai. E eu agradeço por isso. Ricardo arregalou os olhos. Como assim? Davi se levantou. Porque se você tivesse ficado, eu não teria o pai que tenho hoje. E ele é o melhor pai que eu poderia ter. Ricardo ficou parado, sem saber o que dizer. Davi estendeu a mão. Foi bom te conhecer, mas eu não preciso de você. Eu já tenho um pai. Ricardo apertou a mão dele, ainda em choque. Davi virou e caminhou até Gustavo e Bruna. Gustavo o abraçou. Você tem certeza? Davi assentiu. Absoluta. Eu só precisava saber. E agora eu sei. Vamos para casa. Eles saíram do café juntos. Ricardo ficou para trás, sozinho. Na viagem de volta, Davi ficou quieto. Gustavo e Bruna respeitaram o silêncio dele. Quando chegaram em casa, Davi foi direto para o quarto. Gustavo e Bruna ficaram preocupados. Mais tarde, Gustavo bateu na porta do quarto de Davi. Posso entrar? Davi respondeu. Pode. Gustavo entrou e sentou na cama ao lado dele. Davi estava deitado, olhando para o teto. Como você tá? Davi suspirou. Confuso, mas também aliviado. Gustavo esperou. Davi continuou. Eu achei que ia sentir algo quando visse ele, alguma conexão, mas não senti nada. Ele é só um estranho. Gustavo assentiu. E tudo bem sentir assim. Davi virou para ele. Você é meu pai. De verdade. Não porque você me fez nascer, mas porque você escolheu ficar. Escolheu me amar. E isso vale mais do que qualquer coisa. Gustavo sentiu os olhos marejarem. Obrigado por me dar essa chance. Davi sorriu. Obrigado por ter me escolhido. Eles se abraçaram. Forte. Quando Gustavo saiu do quarto, encontrou Bruna esperando no corredor. Ela tinha ouvido tudo. Estava chorando. Gustavo abraçou ela. Tá tudo bem? Ele tá bem. Bruna assentiu chorando. Eu tive tanto medo de perder ele. Gustavo segurou o rosto dela. Você nunca vai perder ele. Ele é nosso, para sempre. Os anos continuaram passando. Davi terminou o ensino médio. Entrou na faculdade de artes. Continuou desenhando. Ficou famoso. Abriu exposições. Gustavo e Bruna estavam em todas, orgulhosos, emocionados. Quando Davi completou 25 anos, ele conheceu alguém. Uma moça chamada Júlia. Ela também era artista. Eles se apaixonaram rápido. 1 ano depois, Davi pediu ela em casamento.
Gustavo ajudou a planejar o pedido. Foi no mesmo jardim onde ele tinha pedido Bruna. Júlia disse sim. Bruna chorou. Gustavo também. O casamento foi lindo, cheio de amor, cheio de emoção. Durante o discurso, Davi agradeceu Gustavo e Bruna. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por vocês dois. Vocês me deram tudo, amor, apoio, uma família. Vocês me ensinaram o que realmente importa. E eu vou passar tudo isso para os meus filhos. Obrigado por terem me escolhido. Eu escolheria vocês também, sempre. Não havia olho seco na festa. 2 anos depois, Davi e Júlia tiveram um filho. Um menino, cabelo escuro, olhos castanhos, lindo. Eles o chamaram de Gustavo, em homenagem ao avô. Quando Gustavo segurou o neto pela primeira vez, ele chorou. Chorou como não chorava há anos. Bruna estava ao lado dele, também chorando. Davi sorriu. Ele vai ter o melhor avô do mundo. Gustavo olhou para o neto, depois para Davi, depois para Bruna, e finalmente falou, a voz embargada, cheia de emoção. Ele vai ter o que eu sempre quis dar, uma família de verdade. E tudo começou naquele dia, quando eu decidi não deixar você ir embora. Davi sorriu e abraçou Gustavo com cuidado, sem apertar o bebê entre eles. Eu sei, pai, e eu vou contar essa história para ele quando crescer, para que ele saiba que família não é só sangue, é escolha. Gustavo assentiu, ainda segurando o pequeno Gustavo nos braços. Bruna se aproximou e passou o braço pela cintura de Davi. Os 4 ficaram ali, juntos, naquele momento perfeito que ninguém queria que terminasse. Júlia observava de longe, emocionada, tirando fotos com o celular. Nos meses seguintes, Gustavo e Bruna se tornaram avós presentes. Visitavam Davi e Júlia quase todos os dias. Gustavo fazia questão de ajudar com o bebê, trocava fraldas, dava mamadeira, ninava quando ele chorava. Bruna cozinhava para Júlia, que estava exausta com a maternidade recente. Eles formavam uma equipe, uma família de verdade. Uma noite, Gustavo estava sozinho na varanda de casa, olhando as estrelas, quando Bruna apareceu com 2 xícaras de chá. Ela entregou uma para ele e sentou ao lado. No que você está pensando? Gustavo sorriu. Em tudo, em como a vida dá voltas. Bruna bebeu um gole do chá. Dá mesmo. Quem diria que a gente chegaria até aqui? Gustavo virou para ela. Você se arrepende de alguma coisa? Bruna balançou a cabeça. Nada, nem das partes difíceis, porque elas me trouxeram até você. Gustavo segurou a mão dela. Eu também não me arrependo de nada. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois Bruna falou, pensativa. Você acha que a Marina ia gostar de mim? Gustavo ficou surpreso com a pergunta. Ele não falava sobre Marina há anos, não porque tinha esquecido, mas porque a dor tinha diminuído, tinha virado uma saudade tranquila. Ele pensou na pergunta, depois respondeu, honesto. Ela ia amar você, ia amar o Davi, ia amar tudo que a gente construiu. Bruna sorriu. Eu gostaria de ter conhecido ela. Gustavo assentiu. Ela era incrível. Mas você também é, de um jeito diferente, mas incrível do mesmo jeito. Bruna encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por ter me deixado entrar na sua vida. Gustavo beijou o topo da cabeça dela. Obrigada por ter entrado. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Quando Gustavo completou 60 anos, Davi organizou uma festa surpresa. Convidou amigos, família, colegas de trabalho. A casa estava cheia de gente. Gustavo ficou emocionado quando entrou e viu todo mundo ali. Bruna estava ao lado dele, sorrindo. Você sabia? Ela acenou com a cabeça. Claro que sabia. Ajudei a organizar. Gustavo balançou a cabeça, sorrindo. Vocês são impossíveis. A festa foi incrível. Teve música, comida, muita risada.
No final da noite, Davi pediu a atenção de todos. Ele estava no meio da sala, segurando um copo de vinho, com Júlia ao lado e o pequeno Gustavo no colo dela. Eu queria fazer um brinde pro meu pai, pro homem que me ensinou tudo, que me mostrou o que é ser pai de verdade, que me deu uma família quando eu quase não tive nenhuma. Pai, você é meu herói, e eu espero ser metade do pai que você foi para mim. Gustavo sentiu as lágrimas descerem. Ele não conseguiu segurar. Davi continuou. E para minha mãe, que lutou por mim quando ninguém mais lutava, que nunca desistiu, que me ensinou a ser forte. Vocês dois são a razão de eu estar aqui hoje, e eu vou ser eternamente grato. Bruna também estava chorando. Todos na sala estavam. Davi ergueu o copo. Para os meus pais, as pessoas mais incríveis que eu conheço. Todos brindaram. Gustavo se levantou e abraçou Davi. Forte. Bruna se juntou ao abraço. Os três ficaram ali, abraçados, enquanto todos aplaudiam. Júlia tirou uma foto. Aquela foto depois seria emoldurada e colocada na parede da sala. 2 anos depois, a saúde de Gustavo começou a piorar. Nada grave, apenas a idade cobrando seu preço. Ele tinha dores nas costas, cansava mais rápido, precisava de mais descanso. Bruna ficou preocupada. Insistiu que ele fosse ao médico. Gustavo relutou, mas acabou indo. Os exames mostraram que estava tudo bem para a idade dele. Mas o médico recomendou mais cuidado, menos estresse, mais descanso. Gustavo seguiu as recomendações. Parou de trabalhar tanto. Passou mais tempo em casa, mais tempo com Bruna, mais tempo com Davi e o neto. Ele não via aquilo como algo ruim, via como uma bênção. Mais tempo com as pessoas que amava. Um dia, Gustavo estava no jardim com o pequeno Gustavo, que agora tinha 4 anos. O menino estava desenhando no chão com um giz colorido. Gustavo observava sorrindo. "O que você está desenhando, campeão?" O menino olhou para cima. "Uma família. Olha, esse é você. Essa é a vovó. Esse é o papai. Essa é a mamãe. E esse sou eu." Gustavo olhou para o desenho. Era simples, bonecos de palito, mas estava tudo lá, todos que ele amava. "Tá lindo." O menino sorriu. "Vou fazer outro, agora com o tio Davi quando era bebê." Gustavo franziu a testa. "Tio Davi? Ele é seu pai." O menino balançou a cabeça. "Não, eu sei a história. O papai me contou. Você escolheu ele, e agora ele escolheu eu." Gustavo sentiu algo apertar no peito. "Ele contou para você?" O menino assentiu. "Contou. Disse que você salvou ele e que a gente tem que escolher amar as pessoas, não só amar porque tem que." Gustavo ficou emocionado. Ele não sabia que Davi já tinha contado a história para o filho. Mas ficou feliz. Feliz que a história continuasse sendo passada. O menino continuou desenhando. Gustavo continuou observando. Depois de um tempo, o menino perguntou: "Vovô, você está chorando?" Gustavo limpou as lágrimas. "Tô, mas é de felicidade." O menino sorriu. "Então tá bom." Gustavo abraçou o neto. "Eu te amo, viu?" O menino retribuiu o abraço. "Também te amo, vovô." Naquela noite, Gustavo contou para Bruna sobre a conversa com o neto. Bruna também ficou emocionada. "Ele está passando isso para frente, a história, o amor, tudo." Gustavo assentiu. "É mais do que eu podia esperar." Bruna segurou a mão dele. "Você construiu um legado, uma família. Isso é mais importante que qualquer coisa." Gustavo olhou para ela. "A gente construiu, juntos." Bruna sorriu. "Juntos." Quando Gustavo completou 65 anos, ele decidiu fazer algo especial. Reuniu a família inteira. Davi, Júlia, o pequeno Gustavo, Bruna, todos na sala. Ele tinha algo para dizer. "Eu queria falar uma coisa com vocês." Todos ficaram atentos. Gustavo respirou fundo. "Eu sei que eu tô ficando velho. Eu sei que um dia eu não vou mais estar aqui. Mas antes que esse dia chegue, eu queria deixar claro uma coisa." Bruna segurou a mão dele, preocupada.
Gustavo continuou. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cada um de vocês. Davi, você me ensinou o que é ser pai. Júlia, você me deu um neto incrível. Pequeno Gustavo, você me mostrou que o amor continua. E Bruna, você me salvou quando eu achei que não tinha mais salvação. Todos estavam chorando. Gustavo também. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que deixo vocês aqui. E vocês vão continuar essa história. Vão continuar escolhendo amar, escolhendo ficar. E isso é tudo que eu sempre quis. Davi se levantou e abraçou Gustavo. Você não vai a lugar nenhum tão cedo. Gustavo riu fraco. Eu sei, mas eu precisava dizer isso. Todos se abraçaram. Foi um momento de pura emoção, puro amor. Os anos continuaram passando. Gustavo envelheceu mais, mas continuou presente. Continuou sendo o pai e o avô que sempre foi. Quando o pequeno Gustavo completou 10 anos, ele começou a desenhar também, assim como Davi. Gustavo ficou orgulhoso. O talento estava passando de geração em geração. Um dia, o menino mostrou um desenho para Gustavo. Era um retrato dele. Fiz isso para você, vovô. Gustavo olhou para o desenho. Estava incrível, detalhado, cheio de vida. Tá perfeito. O menino sorriu. Eu quero ser como você quando crescer. Gustavo franziu a testa. Como assim? O menino explicou. Quero escolher as pessoas. Quero amar de verdade. Quero ser um pai como você foi para o papai. Gustavo abraçou o neto. Você já é incrível e vai ser ainda melhor. Quando Gustavo completou 70 anos, a saúde dele piorou de novo. Dessa vez foi mais sério. Ele teve um problema no coração. Precisou ficar internado por 2 semanas. Bruna não saiu do lado dele. Davi também não. Júlia cuidava do pequeno Gustavo em casa, mas visitava todos os dias. Gustavo ficou fraco, mas nunca perdeu o ânimo. Ele brincava com os enfermeiros, conversava com os médicos, fazia piadas sobre a própria situação. Tô velho demais para isso. Bruna balançava a cabeça. Você não tá velho, só tá cansado. Gustavo sorria. É a mesma coisa. Depois de 2 semanas, ele recebeu alta. Voltou para casa, mas precisava de cuidados. Bruna assumiu. Ela cuidava dele com a mesma dedicação que ele tinha cuidado dela e de Davi anos atrás. Gustavo percebia e era grato. Eu não sei o que eu faria sem você, Bruna sorria. Você nunca vai precisar saber. Nos meses seguintes, Gustavo melhorou. Voltou a ter energia. Voltou a brincar com o neto. Voltou a viver. Mas ele sabia que o tempo estava passando, que cada dia era precioso. Então ele aproveitava. Cada segundo, cada momento, cada risada. Quando o pequeno Gustavo completou 15 anos, ele sentou com o avô na varanda. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Depois, o menino falou. Vovô, posso perguntar uma coisa? Gustavo assentiu. Sempre. O menino hesitou. Depois perguntou. Você tem medo de morrer? Gustavo ficou surpreso com a pergunta, mas respondeu honesto. Não, não tenho mais. O menino franziu a testa. Por quê? Gustavo olhou para ele. Porque eu fiz o que vim fazer aqui. Eu amei, eu cuidei, eu construí uma família e quando eu for, vocês vão continuar. Então, eu não vou realmente ir embora. Vou continuar aqui, em cada um de vocês. O menino entendeu. Ele assentiu devagar. Eu vou sentir sua falta. Gustavo sorriu. Eu também vou sentir a sua, mas a gente se encontra de novo, um dia. O menino abraçou ele. Eu te amo, vovô. Gustavo retribuiu o abraço. Eu também te amo, meu neto. Quando Gustavo completou 75 anos, ele acordou uma manhã e sentiu que algo estava diferente. Não era dor, não era medo. Era uma sensação de paz, de completude. Ele olhou para Bruna, que dormia ao lado dele. Ela estava linda. Ainda era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Gustavo sorriu e acariciou o rosto dela. Bruna acordou devagar. Bom dia. Gustavo sorriu.
Bom dia. Eles ficaram deitados por um tempo, apenas olhando um para o outro, até que Gustavo falou, a voz suave. Obrigado. Bruna franziu a testa. Por quê? Gustavo segurou a mão dela. Por tudo. Por ter entrado na minha vida. Por ter ficado. Por ter construído isso tudo comigo. Bruna sentiu os olhos marejarem. Você tá me assustando. Por que tá falando assim? Gustavo balançou a cabeça. Não é nada, só queria que você soubesse. Bruna abraçou ele. Eu sei, sempre soube. Eles ficaram abraçados até Davi chegar com o neto para o café da manhã. Era domingo, dia de reunir a família. Eles comeram juntos, conversaram, riram. Foi um dia perfeito. No final da tarde, Gustavo estava no jardim com o neto. O menino estava mostrando os desenhos novos. Gustavo olhava cada um com atenção, elogiando, dando sugestões. Você tem muito talento. O menino sorriu. Aprendi com o papai, e o papai aprendeu com você. Gustavo balançou a cabeça. Eu não sei desenhar. O menino riu. Não precisa. Você ensinou outras coisas, coisas mais importantes. Gustavo olhou para ele. Como o quê? O menino pensou. Depois respondeu. Como amar. Como escolher ficar. Como ser uma família de verdade. Gustavo sentiu os olhos marejarem. Você aprendeu bem. O menino abraçou ele. Porque você ensinou bem. Quando a noite chegou, Gustavo se despediu de Davi, Júlia e do neto. Ele abraçou cada um com força, mais força do que o normal. Davi percebeu. Pai, tá tudo bem? Gustavo assentiu. Tá tudo perfeito. Depois que eles saíram, Gustavo sentou no sofá com Bruna. Eles assistiram um filme, de mãos dadas. Quando o filme terminou, Gustavo virou para ela. Eu quero que você saiba que você foi o amor da minha vida. Bruna olhou para ele assustada. Gustavo, o que está acontecendo? Gustavo sorriu. Nada. Eu só queria que você soubesse. Bruna segurou o rosto dele. Você também foi o amor da minha vida. E ainda é. Eles se beijaram, devagar, com calma, com amor. Depois foram dormir. Gustavo abraçou Bruna. Ela encostou a cabeça no peito dele. Eu te amo. Gustavo beijou o topo da cabeça dela. Eu também te amo. Eles dormiram abraçados. Na manhã seguinte, Bruna acordou e percebeu que Gustavo ainda estava dormindo. Ela tentou acordá-lo, mas ele não acordou. Ela chamou de novo. Nada. Foi quando ela percebeu. Ele tinha partido, durante a noite, em paz, nos braços dela. Bruna gritou, chorou, chamou a ambulância, mas já era tarde. Davi chegou correndo. Quando viu o pai, ele desabou. Júlia chegou logo depois. Todos choraram. Todos se abraçaram. O funeral foi 3 dias depois. A igreja estava lotada. Amigos, família, colegas. Todos que Gustavo tinha tocado durante a vida. Davi fez o discurso. Ele estava destruído, mas conseguiu falar. Meu pai me ensinou tudo. Ele me ensinou a amar, a escolher, a ficar. Ele me escolheu quando ninguém mais escolhia. E por isso eu sou quem sou hoje. Ele não era meu pai biológico, mas era meu pai de todas as formas que importam, e eu vou sentir falta dele todos os dias da minha vida. Todos choraram. Bruna estava na primeira fileira, segurando o pequeno Gustavo. O menino também estava chorando. Depois do funeral, a família voltou para casa. A casa estava vazia sem Gustavo, silenciosa. Bruna não conseguia parar de chorar. Davi ficou com ela, não ia deixá-la sozinha. Nos dias seguintes, Bruna não conseguia fazer nada. Só chorava, só lembrava. Davi cuidava dela, assim como Gustavo tinha cuidado dele anos atrás. Uma semana depois, Bruna estava no quarto quando encontrou uma carta. Estava na gaveta da mesa de cabeceira de Gustavo, com o nome dela escrito na frente. Ela abriu com as mãos tremendo. A carta dizia: Bruna, se você está lendo isso, é porque eu já fui.
E eu quero que você saiba que eu fui feliz, mais feliz do que eu merecia. Você me deu uma segunda chance, me deu uma família, me deu amor, e eu vou ser eternamente grato. Não chora por mim. Eu vivi tudo o que eu queria viver. Eu amei, eu fui amado, eu vi meu filho crescer, eu conheci meu neto, eu tive você. O que mais eu poderia pedir? Cuida do Davi, cuida do pequeno Gustavo e cuida de você. Você merece ser feliz, sempre mereceu. Eu te amo, para sempre. Gustavo. Bruna chorou mais do que tinha chorado nos últimos dias, mas também sorriu, porque ela sabia que ele tinha partido feliz, completo. Os meses passaram, a dor diminuiu, mas a saudade ficou. Bruna continuou dando aulas, continuou cuidando de Davi e do neto, continuou vivendo, porque era isso que Gustavo teria querido. Um ano depois da morte de Gustavo, o pequeno Gustavo fez uma exposição de desenhos na escola. O tema era família. Ele desenhou tudo. Gustavo segurando Davi quando bebê, Bruna cuidando dos dois, a família inteira junta. E no último desenho, ele colocou Gustavo no céu, olhando para baixo, sorrindo. Bruna chorou quando viu, mas também sorriu. Ele ia amar isso. O menino assentiu. Eu sei, fiz pensando nele. Bruna abraçou o neto. Ele está orgulhoso de você, tenho certeza. O menino abraçou de volta. E eu sou grato por ter tido ele. Davi estava ao lado, também olhando os desenhos. Ele virou para Bruna. Ele deixou um legado de amor. Bruna assentiu. Deixou. E a gente vai continuar passando isso para frente, Davi concordou. Para sempre. Eles ficaram ali, os três, olhando os desenhos, lembrando de Gustavo, sentindo a presença dele, porque ele nunca tinha realmente ido embora. Ele continuava ali, em cada um deles, no amor que compartilhavam, nas escolhas que faziam, na família que ele tinha construído. Anos depois, quando o pequeno Gustavo se tornou adulto e teve seu próprio filho, ele contou a história para a criança. A história de como um homem escolheu amar, escolheu ficar, escolheu construir uma família quando poderia ter escolhido não fazer nada. E a criança ouviu com atenção, assim como o pequeno Gustavo tinha ouvido anos atrás. Porque aquela história precisava ser contada, precisava ser lembrada, porque era a prova de que família não é só sangue, é escolha, é amor, é estar presente. E enquanto aquela história continuasse sendo contada, Gustavo continuaria vivo. Nos corações de todos que ele tinha tocado, Bruna viveu até os 80 anos, cercada de amor, cercada de família. E quando chegou a hora dela partir, ela partiu em paz, sabendo que tinha vivido uma vida completa, uma vida feliz, uma vida ao lado do homem que a tinha escolhido quando ela mais precisava. E quando ela fechou os olhos pela última vez, a última coisa que pensou foi: eu vou te encontrar de novo, Gustavo. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.